Só dá uma igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Antes de eu dar essa palavra, eu queria perguntar se um dos batizados hoje quer dizer alguma coisa, agradecer por alguma coisa. Tem alguém aí que quer coragem aí de agradecer alguma coisa, contar alguma experiência com Deus nesses dias aí? Cadê os batizados? Tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uns que lá atrás, está trabalhando para o Senhor lá atrás. Tem alguém que quer dizer alguma coisa? Tem coragem aí? Amém. Tem algum irmão aqui na igreja que quer contar um testemunho? Vamos começar a criar esse hábito, né? É contar um testemunho, contar algo da parte de Deus. Obrigado, Senhor. Contar algo da parte de Deus, alguma experiência, alguma coisa do tipo. Amém? Quer falar alguma coisa hoje, Julião? Eu senti que você quer falar algo, senão eu folheando a Bíblia, procurando algo aí da parte de Deus. Glória a Deus, gente. Deus é perfeito. Essa semana foi uma semana um pouco diferente para mim. Geralmente Deus me dá a palavra e eu vou naquela com segurança que foi Deus que me deu. E essa semana foi engraçado porque terça-feira à noite eu parei, cheguei em casa do serviço e tal. Eu fui fazer meu devocional com o Senhor e já aproveitei para separar a mensagem. Aí eu separei a mensagem, montei o esboço e tal, tudo beleza. E eu fui para a ICL na quarta-feira. Para quem não sabe, a gente faz um trabalho de auxiliar, ajudar a igreja da ICL que está precisando lá de obreiros, e a gente vai com uma galera daqui ajudar eles lá. O mais louco é que o pastor que começou o culto, ele começou o culto com o Salmo 23. Na quinta-feira o William começou o culto aqui com Salmo 23. O bispo que ia pregar na noite, ele pregou exatamente em cima do texto que eu já tinha separado para pregar aqui para vocês. Aí eu olhei para lá e falei, rapaz. Quinta-feira à noite, a missionária Nilza ministrou aqui e ela fez menções a coisas que Deus estava queimando no meu coração. Eu falei, eita Deus. Na sexta-feira, na casa da Fran e do William, o Amado fez menções sobre algumas coisas também. Sábado a gente foi para o culto de Jaldo na igreja Burn. E lá, um culto diferente, muito gostoso. Mesmo assim, fizeram menções à palavra. Eu falei, eita Deus. Eu olhava para a cara do Amado, que eu já tinha comentado com ele o texto que Deus tinha falado comigo. Ele ficava, eita. E hoje, na hora do batismo, a pastora abriu o texto que eu ia ministrar hoje à noite. Eu falei, rapaz, Deus, eu já não tenho mais o que pregar. Todo mundo já falou. Todo mundo já falou o que em cima desse texto. Mas Deus, Ele sabe o porquê dessa palavra está ecoando. E uma coisa eu sei, a igreja do Senhor está falando a mesma linguagem. Está chegando um tempo que o corpo está se alinhando e falando a linguagem do cabeça, que é Jesus Cristo. E isso é algo sobrenatural. Você vai num lugar, eles estão falando a mesma coisa. Você vai em outro, eles estão falando a mesma coisa. Você vai em outro lugar, os caras estão falando a mesma coisa. E a manifestação do Espírito Santo tem sido algo sobrenatural em todos os lugares. A dispensação da graça do Senhor nos últimos dias será numa forma a qual ninguém jamais teria experimentado antes. Isso também é uma prova que Jesus está à porta, Ele está voltando. Hoje foi dia de festa, dia de batismo, e a gente... E agora? Se eu pudesse dar um tema para a palavra de hoje, o tema seria esse: uma vida dedicada a Deus. Foi para isso que eu e você fomos chamados, para ter uma vida dedicada a Deus. Amém? Vamos ficar nas palavras, a gente vai para a palavra do Senhor para ganhar tempo. Hoje ainda tem ministração da ceia. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo privilégio, Pai. Como tem ecoado aqui nessa igreja, pela honra de estarmos na Tua casa, Papai. Eu mais ainda pela honra, Pai, de poder ser um músico da casa do Senhor, Pai. Pela honra de poder ser um pregador da Tua palavra, Pai. Pela honra de ser um pastor na Tua casa, Papai. Pela honra, Papai, de ter irmãos em Cristo que me ajudam na minha caminhada, Papai. Eu me sinto honrado pela família em Cristo que o Senhor me deu, Papai. E que nos momentos difíceis estão sempre do meu lado, Papai. Que cada um de nós aqui possamos encontrar aqui, na casa do Senhor, no nosso irmão em Cristo, Papai, o que precisamos para vencer as batalhas, Deus. Eu oro para que toda a cadeia de Satanás caia por terra, Papai. Que manifeste aqui o Teu amor, Papai. Que o Teu
perdão em nossos corações e a tua graça, papai, a sua multiforme e sabedoria nesse lugar, Deus. Que não seja eu falando, mas que seja o próprio Deus bradando aos nossos corações, a começar pelo meu, papai. É o que eu lhe peço, já te agradeço, Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Romanos 5, 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Depois do Evangelho de João, Romanos 5, 17. Que nós vamos dar um start à palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos lá então. É verdade que, por causa... Pode baixar um pouco o meu microfone, eu sou meio estabanado, eu falo alto, eu grito às vezes, então é melhor baixar. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. A vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Esse Verbo se despiu de toda a sua glória, se fez homem para morrer por mim e por você. Em Adão, todos nós nos tornamos pecadores, mas em Cristo todos nós somos justificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu quero trazer um entendimento para você aqui sobre esse texto. Depois a gente vai continuar a leitura, mas sobre esse texto eu quero que você entenda o seguinte: não há nada do que eu faça ou que você faça que possa garantir a sua salvação. Não há nada. Você pode ser o cara mais correto, a mulher mais correta desse mundo. Você pode ter um coração bondoso. Você pode fazer várias coisas, mas se você não tiver a fé em Cristo Jesus, você vai ser condenado. Porque a salvação não é por meio da obra. A obra da redenção foi Cristo Jesus que fez por nós. E às vezes nós ficamos nos cobrando, sabe? Trazendo um peso para nossas vidas. Sabe que peso? Cara, eu preciso fazer isso, senão não vou ser salvo. Eu preciso... Sabe o que você tem que fazer? Reconhecer Jesus Cristo como o seu único Salvador e receber de presente a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Sabe? Porque se fosse por mérito, por obra, a lei tinha dado certo. Só que a lei só veio para mostrar o quão errado e pecadores nós somos, o quão egoísta, orgulhosos nós somos. A lei, ela só demonstrou mais a nossa natureza pecadora. Só que eu e você recebemos de graça, entre aspas, porque Jesus pagou um alto preço. Quando você recebe algo de graça, você não tem que fazer nada por aquilo. Você não tem que fazer nada por aquilo. Nós recebemos de graça a salvação, porque Cristo escolheu se fazer cordeiro para morrer e pagar o preço do pecado e da morte na cruz do Calvário, por mim e por vocês. Então para de pensar que você tem que fazer algo para ser salvo. Nossa, eu tenho que fazer isso, senão eu vou ser salvo. Eu tenho que fazer aquilo, senão eu vou ser salvo. Entenda, a obra da salvação já foi feita. Faça você reconhecer Ele como seu único Salvador. E você recebe de presente, é presente de Deus, a graça. O que é a graça? A graça é o meio que faz Deus nos aceitar como filhos dele. Sem a graça, nós não seríamos aceitos por Deus. E quem conseguiu a graça pra gente? Jesus Cristo. Eu não sou Jesus, você não é Jesus.
pela graça. Aí as pessoas podem falar, mas o que você está falando, Rafael? Então eu não tenho que fazer nada? Aí a gente entra no texto que a pastora ministrou hoje de manhã. A palavra do Senhor continua assim, no capítulo 6. Você entendeu que você não tem que fazer nada pela salvação. A salvação já foi, a obra da redenção, a obra da salvação já foi feita por Cristo. Nós só temos que aceitar. E a partir do momento que nós damos um passo, que vem aqui na frente, eu reconheço Jesus Cristo como meu único Salvador, nós estamos aceitando a obra da redenção. E nós estamos recebendo de presente a graça que nos dá direito à vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Por estarmos unidos com Ele, nós temos direito à vida eterna. Porque quando quando Deus olha para mim e para você, Ele já não vê mais o Rafael pecador, Ele já não vê mais você pecador, mas Ele olha para mim e vê o sangue derramado de Jesus por mim. Então Ele já não me vê mais, mas Ele vê o sangue de Cristo em mim, me justificando e me dá livre acesso à eternidade. Por intermédio de Cristo Jesus, não há nada do que o Rafael possa fazer para ser aceito por Deus, a não ser reconhecer a obra de Jesus Cristo, aceitá-lo para que eu possa ser aceito por Deus. É através do sangue do Cordeiro que nós temos livre acesso à eternidade. É através de Cristo, não através do Rafael, não através da pastora, não através da igreja Caminho, Verdade e Vida, mas é através de Cristo. É simples, o Evangelho ele é simples. Mas aí qual é o meu papel e o seu papel aqui então? Depois que nós reconhecemos isso. Capítulo 6, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Entenda, por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos escravos do pecado. Querendo ou não, nós éramos pecadores. Nós já nascemos no pecado. E veio Jesus e fez toda uma obra da redenção. Ele veio estabelecer o início de tudo. Jesus veio trazer de volta o Éden, aonde o homem podia se relacionar com Deus, aonde o homem coabitava com Deus. Sabe como? Lá no Éden, Deus descia e falava com o homem. Agora, dentro de nós, Deus habita através do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Se através de Cristo nós morremos para o pecado e ressuscitamos também com Ele, nós temos direito a uma nova vida. Eu não tenho que viver pelo pecado mais. A obra foi de Cristo e Ele me deu livre acesso a uma nova vida. Antes nós não tínhamos esse direito de uma nova vida. Nós éramos condenados ao pecado e à morte. Cristo veio e ofereceu um caminho diferente. Ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e você só temos que percorrer esse caminho da nova vida em Cristo Jesus. Versículo 5: pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto. Assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Nós morremos com Cristo na cruz. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E quem morre fica livre. Fica livre. Não tem prisão na morte. Em Cristo, quando nós morremos com Ele e ressuscitamos novamente, o que nos dominava na velha vida já não tem mais poder sobre a nossa nova vida em Cristo. Nós herdamos uma nova vida em Cristo Jesus. Não tem
Outra é em Cristo. Em Cristo nós temos acesso a uma nova vida. Você é livre para escolher. Você foi batizado hoje. Alguns aqui já foram batizados há muito tempo. Outros já foram batizados e estão perdidos no mundo. Você é livre para escolher. A qualquer momento você pode escolher voltar para a sua velha vida e se tornar escravo do pecado por livre escolha sua. Não porque o pecado agora nos domina, não, mas porque você escolheu viver debaixo do pecado. O livre-arbítrio volta para nós. Adão lá no Éden, ele tinha o livre-arbítrio. E quando ele escolheu desobedecer a Deus, isso desencadeou e ele virou escravo do pecado, condenado à morte. E quando Cristo vem, ele restabelece de novo o Éden. E ele dá de novo para nós o poder do livre-arbítrio. Eu tenho o poder de escolher voltar para a minha velha natureza, velho Rafael, e viver uma vida de pecado. Eu tenho o poder de escolher Cristo realmente. E através de Cristo ter uma nova vida. Porque o pecado já não mais me domina. Não mais me domina. Assim também, 11. Assim também vocês devem ser considerados mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. No 8 diz assim: se já morremos com Cristo, queremos que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também, vocês devem considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês devem se considerar vivos para Deus. Na morte de Cristo, nós morremos para o pecado. Na ressurreição de Cristo, nós vivemos, ressuscitamos para uma vida dedicada a Deus. O que eu vou fazer agora, Rafael? Aceitei a Jesus, eu fui batizado. É simples. Viva uma vida dedicada a Deus. Sabe, você não é obrigado. Você tem livre escolha. Mas eu recebi uma graça tão grande que por gratidão a Ele, não porque se eu não servir a Ele, se eu não fizer as coisas certinho, eu não vou ser salvo. Não é por obras, não é porque você vai fazer coisas boas para garantir sua salvação, não. A sua salvação está nele, em Cristo Jesus. Só que em gratidão a toda a obra que Ele fez, de ter se despido da sua glória, da sua honra, do seu poder no céu, e ter vindo à terra como homem, e ter sofrido sem ter nenhuma culpa por mim e por você, a nossa resposta em gratidão a Ele é viver uma vida dedicada a Ele. Você já viu pessoas que receberam de alguém uma ajuda tão grande? Sabe? A pessoa era um nada, era um ninguém, e de repente vem alguém e investe nessa pessoa, investe nela, e aí daqui a pouco essa pessoa cresce, cara. Só que por gratidão ela sempre vai querer fazer algo para ajudar. Por gratidão ela vai querer agradecer aquela pessoa de alguma forma. Vou dar um exemplo claro. Na minha empresa tem o Dr. Celso. Ele é advogado. Ele não é advogado da nossa empresa. A gente não tem um jurídico na empresa. Mas todos os processos que tem lá, ele resolve. Ele não recebe R$1 por isso. Sabe por que ele faz? Porque quando o proprietário da minha empresa era cheio do dinheiro, o Dr. Celso não era ninguém. Ele fez uma faculdade porque o proprietário da empresa pagou uma faculdade para ele. Ele conseguiu se tornar alguém influente porque o proprietário da empresa tinha muitos contatos em São Paulo e colocou ele nas mesas com os maiores empresários de São Paulo. E ele conseguiu começar a advogar para os maiores empresários de São Paulo. Então, tudo que ele tem hoje, ele tem uma gratidão eterna ao herói. Então, por gratidão, ele vai lá, ele toma conta, ele resolve os processos, não recebe R$1, mas ele lembra daquilo que ele fez lá atrás, quando ele não era ninguém. Ei, eu e você devemos lembrar o que a gente era lá atrás e ver o que Cristo fez para nos tirar do lamaçal do pecado e a partir de agora viver uma vida totalmente dedicada a Ele, não por obrigação, mas por ser grato à obra da salvação dele em nossas vidas. Você é grato a Deus?
Você é grato à obra que Cristo fez por mim e por você? Você é grato a Ele? As suas atitudes demonstram gratidão, porque a pior raça da face da terra é uma pessoa ingrata, cara. Você faz tudo para aquela pessoa, e quando você precisa de algo dela, ela dá as costas para você ou te trata de uma maneira diferente. Cara, isso fere, e fere muito. Imagine eu e você, Cristo lá do lado de Deus Pai, olhando para cá, e Ele sabe por tudo que Ele passou, Ele sabe tudo que Ele enfrentou. Aí Ele olha para a terra e fala: filho, faça isso para mim. Não, Deus. Filho, eu preciso que você se empenhe mais na minha obra. Não, Deus, eu estou culpado. Eu tenho que estudar para a faculdade. Eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu não ia falar isso aqui, mas Deus tocou no meu coração. Eu tava... Cara, eu sinto muito o nome dele porque é o cara que está comigo para cima e para baixo hoje em dia. O Amaro. Eu tava com ele na sexta-feira e a gente tava conversando. Eu passei por algumas coisas. Estou passando por um processo de tratamento com o Senhor numa área específica da minha vida. E o Amaro, ele ora muito comigo nesse sentido, nessa minha área. E Deus está me levando pelo escuro para mim aprender a andar pela fé, sabe? E tem hora que eu, cara, não estou entendendo nada, Deus. Tá doendo, Deus, tá machucando. Mas por obediência eu vou obedecer. E eu brinquei com ele, falei: cara, Deus fala para você as coisas ao meu respeito que Ele não fala para mim. Quando você fala para mim, eu falo: Deus, obrigado, eu estou no caminho certo. E ele falou para mim que estava orando por mim, por essa área específica da minha vida, e ele não estava entendendo algo que ele tinha lido na Bíblia. Aí o Espírito Santo ministrou o seguinte no coração dele: o Rafael, ele tinha um sonho muito grande. Ele tinha um desejo de fazer algo muito grande dentro dele. E ele, na cabeça do Rafael, ele achava que a vida dele comigo só ia começar depois que isso acontecesse. Ele colocava esse empecilho na frente: Deus, a minha vida com o Senhor só vai começar depois que isso acontecer. Eu quero muito isso. Eu quero muito isso. Eu sonho com isso, Pai. Deus, a minha juventude, eu sonho que isso aconteça. E Deus falou assim no coração do Amaro: eu pedi o Isaac do Rafael. E Ele me deu o Isaac. E hoje eu estou experimentando Deus de uma forma. Eu não imaginava 24 anos ser pastor. Eu não imaginava nem que eu ia ser consagrado a alguma coisa esse ano. A minha vida não precisou daquilo acontecer para a minha vida com Deus começar. Mas era um empecilho que eu estava colocando. Qual é o empecilho que você tem colocado? Qual é o Isaac que você tem travado perto de você e colocado como imposição para a sua vida com Deus começar? Sabe o que é mais louco? Aí a gente parou o carro e ele desceu. E eu fiquei pensando nisso. Quando Abraão foi oferecer Isaac em sacrifício, na hora que ele levantou a estaca, Deus falou: para, toma seu filho de volta. Sabe o que eu entendo com isso? Meu Isaac vai voltar. E ele vai acontecer no tempo de Deus. Ele só quer saber aonde está o meu coração. Aonde está seu coração? Aonde está seu coração? Qual é o Isaac que Deus está pedindo para você e você não quer dar? O que Deus está pedindo para você fazer e você tem colocado N coisas? Faculdade na frente, trabalho na frente, casamento na frente, namoro na frente, filhos na frente. Aonde está o seu coração? Família na frente. A palavra de Deus é bem clara: aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de ser meu filho. Tem momentos que nós deixamos de estar na obra do Senhor para poder estar com a nossa família. Eu sou a favor disso. A gente tem que cuidar dos nossos, mas tem momentos que a gente tem que deixar para poder cuidar da obra do Senhor também. Nós somos negligentes nisso, nós usamos isso como desculpa. Nós falamos: eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que zelar pela harmonia do meu lar. Você tem que fazer isso sim, mas você também tem que viver uma vida dedicada ao Senhor, em gratidão por aquilo que Ele fez para você. E enquanto você trabalha para Ele, Ele cuida dos seus. Eu garanto para você que Ele cuida melhor do que você. 12. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus.
para que Ele use vocês, a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Não existe lei que te condena, mas existe a graça que te leva para perto de Deus e faz de você uma nova criatura, que faz de você uma nova mulher, que faz de você um novo homem em Cristo Jesus. Eu acho que foi a pastora que compartilhou no Facebook. Ela falou, a frase era a seguinte: eu fui batizado, só que eu descobri que o meu velho homem sabia nadar, então ele não morreu, ele está o tempo todo querendo voltar. Afoga ele todos os dias. O reino dos céus é tomado à força. Lute com o seu velho homem todos os dias. É necessário lutar. Vamos parar de ser os crentes, perdão da palavra, bundão, medroso, geração do mimimi, cara. Eu fico imaginando, tem hora que eu me irrito. Imagina Deus lá no céu. Meu Deus, eu morri por isso, para que eles ficassem com esse mimimi todo. Eu conversava com os meninos ontem no carro. Eu falei, cara, os caras tinham um nível hard com Deus. Não vai chover. Não foi Deus que falou que era para ele falar que não ia chover. Ele simplesmente falou, não vai chover, cara. O outro, Neemias, vai lá na cidade, manda passar na minha casa, que ele vai ver que lá tem homem de Deus. Você tem essa moral? Manda fogo do céu, Deus, queima esse holocausto e a água que está em volta. Sônia, percebi que você não tem nenhum filho aqui. Daqui um ano você vai dar luz. Simples assim. Daqui um ano você vai ter um filho. Ah, meu filho morreu. Peraí, tô indo aí. Volta. Ei, toma a vida de novo. Que nível hard esses caras tinham? Nível hard. Eu quero chegar nesse nível. Eu quero simplesmente olhar para as pessoas e falar, cara, receba o Espírito Santo. E a pessoa receber uma rajada de fogo do céu, do Espírito Santo, de uma maneira que ela não controla. E o Espírito Santo vem com um poder sobrenatural, como acontecia em Atos. O nosso Deus não mudou. Se Ele fez naquela época, Ele pode fazer agora. E eu quero de novo. Eu quero experimentar isso. Eu quero chegar lá no céu, chegar para Eliseu, ei, igual também, hein? Tamo junto. Tem uma frase que tem sido muito falada: não existe filhos prediletos, existe filhos dedicados. Não foi Jesus que deitou sobre o peito de João, mas foi João que escolheu se deitar sobre o peito de Jesus. Às vezes você olha para Ciclano e fala, nossa, como é ousada a pastora. Nossa, como o pastor tem se entregado a Deus. Nossa, como o Ciclano canta bem. O mesmo Deus dela é o seu Deus, mas o quanto você tem se dedicado. Eu vejo caras que são referência para mim. Eu assisto muitas pregações e quando eu vejo as pregações deles, eu falo, Deus, eu quero daí para cima, porque eu sigo o mesmo Deus. Se eles entregam o secreto, se eles vivem uma vida de oração, eu quero viver também, porque eu quero experimentar essa loucura aí, sabe? Que nem o Lucinho diz direto, ser louco por Jesus. Cara, mas como? Como isso? Como? E como viver uma vida dedicada a Deus? Como? É tão difícil. Como? Eu não consigo, Deus. Entenda que você tem uma nova vida através de Cristo Jesus. Se você não consegue, Ele consegue por você. É em união com Ele que você tem uma nova vida. Vamos lá em Lucas 24, versículo 45. Lucas 24, capítulo 45. A palavra do Senhor diz assim: então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seriam anunciadas a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês.
A partir do momento em que você aceitou a Jesus, foi porque seus olhos foram abertos e você viu a luz dele resplandecendo sobre a sua vida e você entendeu, não existe outro caminho, só existe ele. Então seus olhos espirituais a partir desse momento foram abertos. Você estava cego e perdido, você voltou a ver e você viu a Cristo e ele diz para você, cara, viva uma vida dedicada a mim. E que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seriam anunciadas a todas as nações, começando em Jerusalém. Uma vida dedicada a Deus é uma vida compromissada com a palavra dele, de anunciar o Evangelho de Deus. As boas notícias. O Evangelho é a boa notícia do reino de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus revelado aos homens. Então leia isso daqui, se empodere do Evangelho e saia para guerrear lá fora. Ser crente aqui dentro é fácil. Se empodere, o Evangelho é poder de Deus. Sabe, quando Deus tirou o povo do Egito, ele endureceu o coração de Faraó. Sabe para quê? Para revelar o poder dele ao povo de Deus, para eles entenderem quão grande era esse Deus que estavam chamando eles para sair do Egito e fazer deles uma nação separada para ele. Jesus Cristo veio, morreu para fazer de mim e de você uma nação separada para ele, com grande poder. Pare de acreditar nesse evangelho fraco que você vive. Comece a se empoderar no evangelho. O evangelho é o poder de Deus revelado ao homem. Leia essas escrituras, você vai ver o quão grande é esse Deus a qual você serve. E esse Deus está dentro de você. Então o poder dele está dentro de você. A autoridade dele está dentro de você. Eis que a natureza espera, ansiosa, pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe por quê? Quando a natureza olhar para mim e para você, ele já não está vendo mais o Rafael, não está vendo o Ciclano, não está vendo ninguém. Ele está vendo Deus em você. Ele está vendo a glória de Deus refletindo em você. Então ele vai entender que há em você uma autoridade. Então você vai começar a falar, passa na minha casa, que você vai ver que lá tem homem de Deus. Ei, faça isso, e isso vai acontecer. Ei, você é curada em nome de Jesus. Ei, você é sarada, é liberta em nome de Jesus. Ei, receba o poder do alto. Não porque eu sou alguma coisa, não porque você é alguma coisa, mas porque Deus está dentro de você. Se empodere do Evangelho de Deus. Pare de viver como um frangote. Pare de viver como um coitadinho. Nós somos geração eleita. Nós somos reis e príncipes aqui nessa terra. Então se comporte como um príncipe aqui na terra. Se comporte como um rei. E como rei você tem autoridade para governar. E não para ser submisso ao pecado. Não para ser submisso à vontade desse mundo. Mas é para ser submisso à vontade do Rei Eterno, Deus. Deus está chamando a sua igreja para viver um tempo diferente, um tempo de se empoderar do Evangelho e viver as Escrituras, trazer o que está aqui não como uma historinha, mas trazer esse poder para a sua vida, para dentro de você, sabe? Antes a gente era circuncidado, mas agora a gente é circuncidado no coração. O que é isso? É trazer a aliança para dentro de você. Ei, quando você faz uma aliança de sangue com alguém, tudo que é dela passa a ser seu. E tudo que é seu passa a ser dela. Então entenda, você tem uma aliança de sangue com Cristo. Tudo que é dele passa a ser seu. Todo o poder, autoridade e glória dele vem para você. Então se empodere disso. Governe com isso. Não porque você é alguma coisa, mas porque você sabe com quem você tem a aliança. Mas Deus diz algo. Jesus diz algo. Não saia daqui enquanto o poder de cima não vier. Você está entendendo que eu estou falando para você se empoderar? Porque não é na sua força, não é no seu poder. Porque nós temos uma tendência a voltar para o pecado. Nós escolhemos voltar para o pecado. Só que Cristo em nós é a esperança da glória. Ele nos aperfeiçoa de glória em glória, até chegarmos a varões perfeitos. Mas é nele que nós nos tornamos varões perfeitos. Cara, mas como é que eu vou
Deus, e às vezes que nem eu contei aqui agora no meu testemunho, eu falei, cara, tem hora que eu estou no escuro, eu não sei o que fazer. Tá doendo, tá machucando. O Evangelho não é por sentir, é por obediência. Enquanto você estiver se movendo no sentir, você nunca vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas quando você escolher obedecer por amor e gratidão ao que Ele já fez, as coisas vão começar a andar na sua vida. E você vai ver Deus revelando a você aquilo que Ele quer. Quando você é um filho obediente ao Pai, o Pai ele começa a confiar tanto em você que Ele começa a contar os planos, os segredos dele para você. Porque Ele vê em você um filho obediente, Ele tem prazer em conversar com você. Ele tem um prazer de se revelar a você. Assim é Deus. Quando Ele vê a obediência, e Jesus é o nosso modelo. No Getsemane, Ele passava por grande aflição. E para Ele chegar ao ponto de orar, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E se Jesus fosse um cara que se movesse por sentimento, Ele não teria morrido. Ele teria recuado. Porque a aflição que Ele sentia era tão grande que Ele chegava a ponto de suar gotas de sangue. Mas a oração final dele é uma coisa linda que nos ensina um princípio do reino, obediência. Nós vivemos num país democrata. E no país democrático todo mundo pode falar. Por isso que no Brasil é essa bagunça. Todo mundo acha que é alguém para falar alguma coisa. Só que nós somos cidadãos do reino de Deus. E no reino é o rei que manda e pronto, acabou. Você gostando ou não, ele falou é lei. Nós temos que trazer esse entendimento para a nossa vida. Deus falando, você gostando do que Ele falou ou não. Você sentindo feliz ou triste com o que Ele falou ou não. Isso é problema seu. Você deve obedecer. Porque quem não obedecer, quem fosse contra uma ordem do rei, essa pessoa não morre. E eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. E depois nós sabemos qual é o final, o grande julgamento. E você vai queimar o resto da eternidade no inferno, porque o inferno existe, assim como o céu também. Então o grande princípio que Jesus ensina: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas que em tudo se cumpra a tua vontade. Tá difícil? Tá doendo? Você não está suando gota de sangue ainda não. Você não vai apanhar que nem ele apanhou não. Você não vai carregar uma cruz que nem ele carregou não. Sabe o que é pior? Se a gente carregar uma cruz, a gente sabe que a gente é culpado. Ele carregou sem ser culpado. Imagina a cabeça dele. O amor que esse homem não tinha pela gente. Será que você seria capaz de tomar o meu lugar sabendo que eu estou errado? Será que você seria capaz de ir lá na prisão, sabendo que o cara matou, estrupou, roubou, fez tudo, e falar pra ele: cara, vai lá, eu fico aqui no seu lugar, eu vou pagar a sua pena, vai desfrutar da liberdade? Sabendo que o cara tá todo errado? Deixa eu te contar, foi exatamente isso que Cristo fez. Nós estávamos presos, encarcerados pelo pecado, e ele simplesmente chegou lá. E aí, galera, pode sair todo mundo, eu vou segurar o grão aqui pra vocês. Ah, o diabo, legal, legal. O diabo não contava com o poder do Deus Pai, que veio e acabou com a morte, acabou com o pecado e trouxe Cristo de volta à vida. E em Cristo nós somos livres, e em Cristo nós desfrutamos de uma nova vida. E o diabo continua nos enganando, mentindo para nós. Porque se você parar para pensar na cena do Éden, alguém tem ideia de quantas árvores frutíferas existem no mundo? Eu não faço ideia, o povo fala, aqui no Brasil mesmo, o povo vem lá do norte, vem não sei aonde, fala umas frutas que eu falo: rapaz, o que será que é isso? Aí eu viro pra você, com toda essa variedade que existe no mundo, você tem liberdade para comer de tudo, eu só não quero que você coma dessa. Será que ele realmente era preso? Por causa de um? Não. Aí vem o diabo com uma falsa verdade: ei, no dia que você comer dessa fruta, você será como Deus. Só que a gente volta lá em Gênesis, mais pro começo, e Deus fala:
façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem já era como Deus. E o diabo tem feito isso comigo, com você o tempo todo. Ei, faça isso aqui, faça aquilo outro, faça aquilo outro. E você está caindo nas falsas verdades do diabo. Eu vou finalizar aqui em 1 Coríntios, não precisa abrir, eu vou ler aqui, nos desculpa. 1 Coríntios 2, 10, diz assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito. Deixa eu falar aqui nesse versículo, aqui no começo. Cara, é incrível. Eliseu, top. Elias, top. Jeremias, top. Isaías, top. Mas foi a mim e você que Deus, através do Espírito Santo, está revelando os segredos dele. Os caras viviam, amaram isso ontem pra mim, eu fiquei com isso remoendo dentro de mim. Os caras viviam ansiando por ter Deus dentro deles. E eu e você hoje estamos vivendo esse tempo de Deus dentro de nós. E nós não desfrutamos. E nós não aproveitamos. Se esses caras já eram hard lá atrás, imagina eles no nosso tempo, o que esses caras não iam fazer? É louco, esse cara ia voar. Superman. Ia ser muito louco, cara, de verdade. Parece bizarro, mas Deus tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Já andou sobre a água, já parou a tempestade, já fez morto voltar à vida, já fez certo enxergar, já curou paralítico, já expulsou o demônio. O que é voar para ele? O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao homem, o ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E, quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Entenda isso daqui. Ele deu instruções para eles bem claro. Vocês são João Batista dessa geração. Vocês vão preparar o caminho para a segunda vinda. Mas vocês não vão fazer nada enquanto não vier o poder de cima. O poder de cima já veio, é o Espírito Santo. E ele está aqui nesse lugar, dentro de mim e dentro de vocês. O Espírito Santo está aqui. Como é que eu vivo uma vida dedicada a Deus? Eu obedeço a Deus acima de tudo, sentindo ou não. O Evangelho não é baseado em sentimento, é baseado em obedecer. Os casados aqui vão me entender. Tem dia que você quer matar seu marido ou sua esposa, não quer? Estou mentindo? Você mata? Você mata? Com Cristo é da mesma forma, não é por sentimento, é por obediência. Você não mata seu marido e sua esposa porque você tem um compromisso, você ama essa pessoa. Por mais que no momento ele te provoque na TPM, você quer voar em cima dele. É forte esse mistério, né, moça? Santa TPM. Pior que os caras não provocam, né? Os caras gostam de brincar comigo. Mas amém, é isso, você não mata. Então você não vive um casamento baseado só em sentimentos. O sentimento é uma parte do casamento, mas você não toma as suas ações por sentimentos. Imagine, uma mãe e um pai amam demais o filho. Eu estou mentindo? Não. A mãe e o pai falam assim para tudo pro filho? Não. Então não é algo por sentimento. Porque minha mãe sempre disse, todo mundo conhece minha mãe, sabe o tamanho da negona, a mão dela pesa. Só que ela, toda vez que ela batia em mim, doía mais nela do que em mim. Por diversas vezes ela botava a gente de castigo, descia o reino na gente e ia pro quarto dela chorar. Então não é algo por sentimento, é por obedecer. É por ela não querer que eu me perca, que eu virasse um homem decente. Ela me pegava no reino, por mais que isso machucasse ela. Tem uns pais machos aqui, né, que dá um tapa e vai pro quarto chorar, né? Eita Deus que para, essa hora não, essa hora não. Glória a Deus.
Então entenda, o princípio do reino é por obediência, não é por sentimento. Então você tem que se mover com Deus por obediência. Vai ter momentos no seu secreto que você não vai sentir nada, que você parece que você não quer, você não consegue orar, você não sente um arrepio, mas por obediência você sabe que tem que existir seu secreto. Você vai pra lá. Eu vou te contar um segredo. Teve um mês no meu secreto que eu não conseguia abrir a boca. Eu entrava no meu quarto, botava um louvor e eu já queria sair que nem louco já e não saía nada. E eu ficava ali no momento ali, quieto. Aí eu cheguei nos meus parceiros, Wesley e Amaro. Cara, olhem por mim, eu acho que eu tô desviado, eu não tô conseguindo orar. Aí depois eu parei e pensei, cara, esse é o mês que Deus está mais ministrando no meu coração. Aí depois eu cheguei à conclusão e falei pra eles, tipo, eles de novo e falei, cara, eu entendi o que Deus fez, ele fez eu calar a boca para ele poder falar. Então entenda, faça seu momento secreto, mas também feche a boca no final e deixa Deus falar com você, porque ele também tem coisas, através do Espírito Santo que conhece as verdades dele, vai ser revelado a você, só que você tem que dar vazão para a pessoa falar. Já conversou com uma pessoa que ela mesma pergunta, ela mesma responde, ela mesma pergunta de novo, ela mesma responde, e você não tem um monólogo? É forte isso, né? O mistério é bravo. Os homens entendem isso daí muito legal, tipo, você não tem nem tempo de responder a mulher. A mulher pergunta, ela mesma já chega à conclusão. A mãe é a mesma coisa com o filho. A mãe pergunta, ela mesma já chega à conclusão e você... E tem gente que ainda fala, você não fala nada. Chega no final e ela fala, você não vai abrir a boca? Eu tô conversando sozinha? Fala, Deus! Com Deus é da mesma maneira. Você tá lá, Deus me abençoe, Deus abre a porta, Deus abençoe esse cano, Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus faça aquilo, Deus faça aquilo outro, Deus faça aquilo, em nome de Jesus. Aí Deus, agora é minha vez, amém, pá, tchau, vou assistir uma novela, vou fazer minha comida que meu marido tá chegando, eu vou fazer isso. E Deus tipo, mas eu quero falar, meu querido. Deixa eu falar. É no silêncio que Deus fala ao seu coração. É no silêncio que Ele mostra os segredos dele. Deus me espera na sua vida. É no silêncio. Aprenda a fechar a boca, a ouvir mais. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Mulheres, nós temos 2 ouvidos e uma boca. E alguns homens também falam pra caramba, eu sou deles. 2 ouvidos e uma boca. Seja tardio para falar, seja sábio para falar. Porque eu costumo dizer que uma palavra lançada é pior do que um tapa na cara. Muitas vezes a palavra tem um poder muito maior de destruir do que um tapa. Então aprenda a fechar a boca e ouvir a direção do Espírito Santo para a sua vida, amém? Amém. Eu vou finalizar hoje. Prometo. Vamos lá. 13. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Entenda uma coisa, o porquê da importância de você ir para o secreto, o porquê que Jesus falou que era para eles esperarem lá até que o poder viesse, porque eles receberiam do céu sabedoria, porque eles receberiam do céu conhecimento, porque eles receberiam do céu revelação do que era para ser dito. Então já não é mais o Rafael que está falando para vocês, mas é o próprio Espírito Santo falando para vocês e falando para o Rafael também, que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Vá para o secreto, busque o Espírito Santo, queime no Espírito Santo, queime no Espírito Santo. Se for para se embriagar, se embriague no Espírito Santo. Amém, glória a Deus. É aqui que eu queria chegar. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Não estou apontando o dedo para ninguém, a Bíblia fala cada um examine a si mesmo. Se o que os nossos pastores, todos os pregadores sobem aqui em cima, fala para você aqui, pregam aqui, soa para você como radical demais, como bitolado, é sinal que tem alguma coisa errada com o evangelho que você está vivendo. Se o que nós falamos aqui para você parece ser radical demais, se o que nós falamos aqui para você parece ser loucura, é sinal que você precisa conhecer mais de Deus.
Se o que eu falo para os jovens, e aí galera, entende essa? Se o que eu falo para vocês parece radical demais, é sinal que vocês precisam chegar perto de Deus. Porque com Deus é radicalidade, cara, nível máximo. Ou é ou não é. Ou você está lá em cima com tudo, ou você não está. Não existe um evangelho meio termo. Os mornos, ele vai vomitar. Se o que os pastores pregam aqui, os homens e mulheres de Deus que sobem aqui são usados de maneira poderosa, soa para você como uma loucura. Essa pessoa é louca, não é dessa forma. Essa pessoa é radical demais, é uma bitolada. Para que isso? Por que disso? Por que daquilo? Só entende as verdades de Deus quem é espiritual. Então está na hora de você buscar discernimento espiritual e buscar mais do Espírito Santo, para que você venha a ter discernimento do Espírito Santo e entender as coisas que Deus está falando. É claro, se estiver dentro da palavra de Deus. Meu povo padece por falta de conhecimento. Se o que a pessoa está falando aqui está dentro da palavra de Deus, está embasado pela palavra de Deus, então não é radicalidade, é a vontade de Deus. Agora se não está e você conhece a palavra, você sabe discernir. Então é sinal que também você está chegado no Espírito Santo, está mergulhando nas Escrituras do Senhor, então você tem discernimento do que é e do que não é. E você não vai ser enganado por falsos profetas. Mas de verdade, aqui nessa casa não existe falsos profetas. E se o que nós estamos falando aqui soa para você como radical demais, como loucura, então é hora de você buscar mais uma vida espiritual. Nós não pertencemos a esse mundo, então não temos que ter um estilo de vida mundano. Nós pertencemos a um reino. E como cidadão do reino, eu escuto música do reino. Como cidadão do reino, eu falo igual as pessoas do meu reino. Eu falo a mesma linguagem que eles. Como cidadão do reino, eu tenho uma postura igual às pessoas do meu reino. E quem é o modelo desse reino? Jesus Cristo. Aleluia. E cara, não tem um cara mais radical que pisou na face da terra do que Jesus Cristo. Você quer um nível de radicalidade maior do que morrer por um monte de pessoa errada, toda torta? Você quer um nível maior de entrega do que isso? O pastor sempre fala, por mais que eu me esforce, por mais que eu faça, eu nunca vou chegar aos pés de Paulo. Se a gente não chega aos pés de Paulo, imagina de Jesus. Sejam meus imitadores. É nível hard, cara. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para o cara falar isso, que nível de intimidade esse cara tinha com Deus? Que nível de compromisso que esse cara tinha com Deus? Será que você hoje pode dizer, sejam meus imitadores? Eu vou ser ousado aqui nessa noite. Jovens, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero me empoderar e eu quero empoderar vocês no Evangelho. Mas para isso acontecer é preciso renúncia. Mulheres, sejam imitadoras da pastora, da Meire, assim como elas são de Cristo. Porque eu vejo Deus na pastora, eu vejo Deus puro na Meire. Varões, sejam imitadores do pastor Toninho e do evangelista Marcos. Porque eu vejo Deus puro nesses homens. Se empodere do Evangelho. Toma posse daquilo que Deus tomou para você na cruz. Ele não morreu para você ser esse coitadinho. Ele não morreu para que você viva essa vida de mimimi. Não jogue o sacrifício de Cristo no lixo. Se empodere do que Ele te deu através da aliança com o sangue. Se empodere do Evangelho de Deus. Seja ousado dentro da palavra de Deus. Seja louco por Deus. Você quer uma demonstração maior de poder do que Deus já fez aqui hoje nessa noite? Onde Ele entra, a atmosfera muda. Nós estamos aqui por causa dele, então nós não aceitamos a atmosfera que estava aqui no começo do culto. E Deus quebrou tudo, porque Ele tem poder para quebrar tudo. Sejam imitadores de pessoas que te levam para perto de Deus.
raiva de Deus.